Quero, senhor presidente, aqui, nessa tarde já iniciando a noite, chamar a atenção de duas questões que marcaram aqui esse ano de 2015, exatamente na perspectiva da gente construir um novo caminho. E me refiro, senador Paulo Paim, a exatamente a agenda que, de certa forma, foi a agenda priorizada, uma parte pelo governo, a outra, o que seria a prioridade estabelecida aqui pelo parlamento, como tentativa de responder. E trago esse debate, meu caro senador Paulo Paim, nessa tarde, muito mais até com uma dose de preocupação. E quero fazer isso aqui chamando a atenção para os prazos, o tempo e a expectativa. Em 30 de junho, meu caro Paulo Paim, nós, até por uma questão normal, nos preparávamos para a chamada quinzena de julho, que marca o caminho para o recesso parlamentar. Ainda convivendo com disparidades, com problemas, de certa forma, agravados na política, eu diria os mesmos problemas de hoje, debate sobre impeachment, debate sobre a questão de julgamento das contas por parte do TCU, prazo dado ao governo para apresentar defesa, debates envolvendo a questão da campanha eleitoral, a história da possibilidade ou não de abertura de processo das contas de campanha, o debate sobre a questão do financiamento privado ou financiamento público, ou o fim do financiamento privado, o debate sobre a reforma política, mas, notadamente, o grande debate sobre a economia e, portanto, a crise. E o governo federal, naquele período, e eu estou cravando aqui o dia 30, o governo federal falava muito na questão do ajuste, né? E as peças foram enviadas para aqui, e eu quero me referir ao nosso caso, o Senado, mas, de certa forma, eu quero chamar a atenção de que a matéria foi sobejamente debatida nas duas casas, portanto, no Congresso Nacional. O que poderíamos dividir em 5 pontos, ou seja, o ajuste e a reforma, divididas aqui do ponto de vista das opiniões, mas pelo menos tratando-se dessa questão sobre os 4 primeiros elementos, até muito tocado pelo presidente dessa casa, o senador Renan Calheiros, que são eles: a situação recente da economia, a situação das contas públicas, o segundo aspecto, o ajuste fiscal, os elementos para a reforma tributária, portanto, esses 4 pontos, e, claro, o 5º ponto, o que fazer, ou seja, o que se considerar, os debates e o que propor. E aí, nessa questão, meu caro senador Paulo Paim, nós convivemos, inclusive, com a aprovação aqui no final de junho do reajuste dos servidores do Judiciário. Matéria essa que terminou se convertendo na maior polêmica, até aprovada aqui, não sei se posso falar por unanimidade, mas pelo menos aprovada na outra casa, com voto de todo mundo, veio de lá para cá, vetada, e agora está na polêmica do veto, portanto, um dos 6 vetos, dos vetos não apreciados na noite, não, na madrugada de 22 para 23 de setembro. Olha só, a matéria foi apreciada nessa casa em 30 de junho. Vetada. Nós estamos agora tentando ver se vai ter sessão do Congresso na quinzena de novembro, portanto, se imaginarmos aí a quinzena de novembro como a terceira terça-feira do mês para a sessão do Congresso, nós vamos estar exatamente a 30 dias
do início do recesso parlamentar do final de ano. Há 30 dias para a gente discutir como é que vota aí vetos, há 30 dias para a gente discutir como é que nós vamos votar LDO, há 30 dias do recesso para discutir como votar DRU, há 30 dias do recesso para votar o orçamento da União, num período de crise. Portanto, o cenário de 2014 para 2015, em tese, não pode ser o mesmo cenário para 2015 e 2016. Eu estou me referindo em não votar o orçamento. O orçamento do ano em curso nós votamos esse ano. Será que o orçamento de 2016, aliás, orçamento esse que nós discutimos bem pouco. Obviamente que alguém pode dizer, não, nós vamos discutir agora, mas nós não votamos nem a LDO. Nós não tivemos oportunidade nem de debater como ajustar esse orçamento. Aliás, o orçamento que chegou aqui com déficit e que agora, antes de chegar com déficit, ele já tinha passado pela faca, corta aqui, corta acolá, e orçamento que agora eu não sei qual é o orçamento que a gente vai ter condição de aprovar até o dia 17 de dezembro, 18 de dezembro, para isso encarar 2016 em condições efetivas de prosperar, ou seja, de vingar, de ter a capacidade de atender a essa demanda. O governo mandou os pacotes aqui, 665, agora mais ainda a questão de PIS, COFINS. Eu só queria chamar a atenção de um aspecto que eu acho que é importante, desses 4 pontos que eu citei aqui, do ajuste fiscal e da reforma. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que era importante a gente entender. Às vezes eu tenho falado isso aqui da tribuna, nós votamos 20 e tantas medidas provisórias. Em 2011, nós tratamos aqui da política industrial e de comércio exterior, com o Reintegra e a questão do BNDES. Depois, em 2011, nós entramos na agenda tributária, desoneração de folha, Simples Nacional. Em 2012, também via tudo medida provisória. A política industrial de comércio exterior, de novo, com Reintegra, o Inova Arauto, as compras, a questão de compras governamentais, a defesa de mercado e a velha agenda tributária de 2012, que era desoneração de folha ampliada para a indústria, Simples Nacional, fim da guerra dos portos, que eu não sei se teve fim de guerra de portos, até eu estou falando portos, pelo amor de Deus, para não trocarem aí o P pelo C, o T pelo C. Tá? Desoneração de IPI, IOF no crédito. Depois, 2013, de novo, política industrial de comércio exterior, com Reintegra, Inova Empresa, debêntures incentivadas, e de novo agenda tributária, com desoneração de folha para serviços e comércio e construção civil, desoneração da cesta básica, desoneração de IPI, IOF zero para infraestrutura, para tentar expandir, reforma do ICMS enviada ao Congresso, que foi só o envio, e depois ninguém nunca mais viu. Guido Mantega até esteve aqui, inclusive nesse plenário, fez uma apresentação bonita em PowerPoint, falando dessa questão da reforma do ICMS como questão importante, mas isso não andou. Então, portanto, nós tivemos aí 2014, de novo, na política industrial de comércio exterior, a tributação sobre lucro no exterior, pacote de incentivo ao mercado de capitais, plataforma de conhecimento. Na agenda tributária, de novo, desoneração de folha ampliada agora para transporte e comunicação e ampliação do Simples Nacional. Pois bem, esses elementos todos eram elementos que norteavam para o crescimento da economia. Então, eu quero voltar e quero insistir nessa questão aqui da situação recente da economia brasileira, situação das contas públicas. O que é que nós vamos fazer para esse próximo período? Quais as saídas? Será que é possível a gente continuar mergulhado nessa questão? Concordo que a crise, o problema envolvendo a crise política e outras coisas mais, aí o governo tem que se posicionar? Tem. Estou
Não estou desconhecendo que o governo não tinha que se mobilizar para a questão do TCU, tem. Nós vamos apreciar aqui agora de forma, na conduta da Comissão de Orçamento, e, aliás, pelos prazos, nós só vamos apreciar essas contas no ano que vem. Mas é necessário agora que a gente aprecie um caminho para a saída. Essa é a minha preocupação. E quero voltar nesse tema. 30 dias. Hoje o Petecão reclamava aqui que nós não votamos nada. Eu não sei se votar todo dia aqui é bom. Até não votar nada, talvez até seja até melhor. Porque eu sei lá se o senhor está votando tem impacto positivo ou não. Eu dei um exemplo aqui agora, eu li aqui, os 4 anos, nós votamos mais de 25 medidas provisórias. E depois, nos 4 anos, nós trabalhamos a desoneração de folha. E esse ano votamos aqui a reoneração da folha. E agora o debate é a continuidade do ajuste e o pacote que foi enviado para cá, dentre eles, inclusive, a própria questão da CPMF, que eu continuo insistindo que não é a solução. A partir disso aí, nós começamos a enfrentar uma outra problemática, né? Que resposta nós vamos dar? Eu tenho até conversado de vez em quando com o líder do governo, Delcídio do Amaral, e cobrado dele aí que a gente pudesse fazer uma reunião, discutir o que fazer, porque senão a gente só se encontra aqui no plenário na hora de votar. Então, assim, é meio difícil esse tipo de questão. Cobrado até para dizer, vai lá, quais são as propostas, como é que a gente pode contribuir, de que maneira? Aí o ministro da Fazenda até vem aqui de vez em quando, a gente conversa, ele insiste, tem que ter ICMS. Agora, eu, sim, vou votar a questão da criação dos fundos, só estamos com a medida provisória, criando os fundos. Aqui há já consagrado que nós não temos que aprovar fundo por medida provisória. A medida provisória que está aqui, a 683, a tese nossa é que essa medida provisória deve morrer. Se quisermos aprovar a constituição de fundos aqui, seja de compensação de perdas, ou seja para investimento, meu caro Paim, ou seja para financiar o investimento, ou melhor, para aplicar no investimento e não para financiar, nós temos que fazer isso por emenda constitucional. Não adianta. Eu, por exemplo, não topo botar minha digital para aprovar fundos aqui por medida provisória para repetir lei Candia ou coisa do gênero. Aí, se alguém quiser, encabece essas posições. Aí eu quero discutir exatamente isso. O que é possível fazer? Aí quando a gente fala votar, não votar e tal, o presidente Renan criou a comissão do pacto para a gente tentar discutir isso. Nós até já avançamos. Se pegarmos ali, nós votamos, na realidade, 4 emendas à Constituição, sendo aprovada a PEC 78, que trata da irrigação, aprovamos a PEC 84, que proíbe criar despesas para estados e municípios sem indicação de receita. A primeira, a PEC 78, já promulgada, a segunda, que eu me referi aqui, enviada para a Câmara dos Deputados. A PEC 33, que inclui segurança entre as obrigações de competências da União, portanto, competência comum entre União, Estados e municípios. Aprovada aqui, a PEC do senador Ricardo Ferraço, que nós enviamos para a Câmara dos Deputados. A PEC 61, que está pronta, que trata exatamente das emendas parlamentares ao orçamento da União, para o direcionamento desses recursos, eles, de certa maneira, estabelecerem uma relação direta com o FPE e FPM. A matéria está pronta, aprovada pela CCJ, está pronta para ser apreciada em plenário. E poderíamos citar também aqui, meu caro senador Renan, que me fez a cobrança disso hoje, as matérias que nós já aprovamos na Comissão do Pacto Federativo. Estabelece a utilização de critério populacional para índice de desenvolvimento humano, o que limita as exigências de regularidade de consórcios públicos, o que autoriza consórcios públicos contratarem pela CLT, o que altera o decreto 11.107, portanto, que trata de convênios para que os consórcios não paguem o preço da história do calque, portanto, tudo isso matéria já aprovada em plenário. Altera a lei de responsabilidade fiscal para fazer a chamada revisão periódica da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial, IPTU,
portanto, matéria também já discutida aqui, né? Determina a incidência do ISS nos serviços de monitoramento e rastreamento de veículos, matéria que trata sobre questões que envolvem toda a natureza de relação entre os municípios. Então, nós poderíamos fazer até um balanço positivo dessas matérias, do que foi aprovado. Agora, na minha opinião, é necessário, para responder esses 4 pontos, a questão que trata da economia, volto a falar, que trata das contas públicas, do ajuste fiscal e os elementos para a reforma tributária, para a gente voltar a crescer, na realidade nós estamos muito distantes. E distantes e próximos do fim, distantes da realização e bem próximo do período, inclusive, da extinção aqui dos prazos, já que nós vamos estar muito próximo da questão do recesso parlamentar. E completamente sobrecarregados com uma pauta que eu não quero tratar como a simples ou a menos importante. Não é isso. Acho que a pauta da política é importante. Agora, quem está tratando da questão do impeachment, lá agora é uma matéria que está no Supremo Tribunal Federal. Por mais que eu aqui venha, fale ou coisa do gênero, a minha capacidade, a minha governabilidade sobre esse tema foge, meu caro irmão. Então, por que a gente não puxa os temas que estão sobre a nossa governabilidade? Por que não discutir e não tentar votar as matérias que estão ao nosso alcance? O que é possível o Senado fazer para, inclusive, cobrir esse momento de dificuldade com algo que nos dê esperança de alternativas e caminhos? Eu acho que é esse que é o drama. Portanto, é fundamental discutir isso. Por exemplo, não tem como não estamos dando um passo adiante na questão da resolução que trata da unificação de alíquotas. Por outro lado, para fazer a unificação de alíquotas, eu preciso abrir o caminho para o fundo de compensação de perdas. Para fazer o fundo de compensação de perdas, eu preciso estabelecer de onde virão os recursos. A matéria que nós iniciamos aqui nessa casa, que era o repatriamento de recursos, essa matéria agora entrou como projeto lá na outra casa e, portanto, aguarda a apreciação por parte de alguma comissão para que isso possa chegar aqui no Senado. O que, se tivéssemos feito aqui, eu já teria condição, pelo menos, de a gente caminhar, já teríamos condições de caminhar na direção de aprovar aqui, principalmente, a criação dos fundos e, obviamente, a resolução estabelecendo os critérios para a unificação. Então, portanto, eu quero concluir, meu caro Paulo Paim. A nossa comunicação do Senado lançou uma revista até muito bonita, com bom conteúdo, tratando exatamente dessa questão, do Pacto Federativo, né? E aí, assim, eu posso até falar mais baixo para não atrapalhar meu companheiro Telmário ali, que pode ser que eu atrapalhe a conversa dele. Posso reduzir aqui o volume, até lá no fundo alguém pode reduzir o volume. Então, eu quero chamar a atenção, porque esse material é um material importante, é um material decisivo, mas é um material que nós precisamos agora materializar, ou seja, a ação. E volto a dizer, meu lamento e minha tristeza é que nós estamos chegando a 30 dias do recesso, estou contando já os próximos passos em relação ao Congresso, no novembro, e aí nós vamos entrar naquela seara, quer dizer, é difícil votar tudo ao mesmo tempo agora, e aí nós vamos nos reduzir, do ponto de vista da ação, a tratar a questão do orçamento, a mexer na questão do superávit, a conviver com aquela mesma guerra do final do ano passado, para ajustar o superávit à realidade, quando na realidade nós poderíamos fazer assim algo com qualidade. Discutir reforma tributária aqui com incidência, mexer no ICMS, baixar as alíquotas, tratar da questão do destino e não da origem, não é uma questão de retórica, nem pode continuar mais só na apresentação de PowerPoints. Essa é a incidência na economia. Aí eu vejo brotar projetos e mais projetos de senadores preocupados agora
como é que nós vamos fazer com as contas de estados e municípios. Porque todo mundo vai entrar agora, inclusive, numa dificuldade. Vai cair a arrecadação em tudo quanto é município. Na medida que eu tenho desemprego, eu tenho menos salário. Quando eu tenho menos salário, eu tenho menos arrecadação de imposto de renda. Na medida que eu tenho desemprego, na medida que cai o consumo, a indústria para de produzir. Consequentemente, o IPI cai. Esses dois impostos são os impostos mais importantes, aliás, decisivos, não só os mais importantes, na composição dos dois fundos. Isso significa dizer que nós vamos ter menos recursos para municípios, menos recursos para estados. Consequentemente, mais problema na ponta. E aí vem com mais imposto, mais CPMF. Essa é a solução? É eu tirar oxigênio do que está de pé? Então, portanto, é esse debate que era importante a gente fazer nessa hora. É esse debate que era importante a gente tentar trabalhar nesse momento de dificuldade. Qual é a melhor saída? Eu não estou tratando aqui de que essa verdade absoluta é a verdade que nos pertence. Agora, é necessário que num momento como esse as coisas funcionem. Quer dizer, na realidade, num momento de crise, também é um momento que a gente tem a maior paralisia no Brasil. É como se a gente estivesse assistindo a crise, ela vai se espalhando, e a gente só constatando. Nós precisamos parar de fazer diagnóstico, parar de ficar fazendo só, lendo a estatística. É necessário ir ao encontro, pelo menos, de uma solução. É necessário tentar produzir um caminho de saída. Eu acho que esse é que é o debate importante. Para a gente tentar fazer... Acho que essa é a tarefa do Senado. O Senado tem a prerrogativa de aprovar, por exemplo, algumas resoluções. O Senado não pode deixar chegar 17, 18 de dezembro e a gente não entregar a nossa contribuição. Aí depois nós vamos subir na tribuna aqui e vamos ficar dizendo eu falei, ou eu diagnostiquei, ou eu enxerguei. Quer dizer, nós precisamos sair da estatística, ou dessa história de a gente ficar o tempo inteiro só fazendo diagnóstico, fazendo boas leituras da conjuntura, mas a gente não tem capacidade de ir ao encontro desse caminho com ação para enfrentar esse pior momento da conjuntura que a gente atravessa. Então, essa é a minha preocupação. Quer fazer constatação, aí tem um bocado de agência. Aliás, as agências que dão nota nada mais são do que centros de diagnóstico. Obviamente, para interesse de alguns, né? Para aqueles que pagam essas agências, aqueles que estão no mercado, que têm interesse em coletar informações para poder se movimentarem de forma acertada num momento de crise para ganharem cada vez mais. A preocupação nossa deve ser exclusivamente com os que estão perdendo e perdendo muito. Perdem os municípios, perdem os estados e, consequentemente, a nossa população. Nós vamos convivendo com essas dificuldades. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Está aqui no Senado já, volto a dizer, desde 2013 que a gente debateu essa questão. Portanto, começamos em 2011, mas em 2013 o governo mandou a proposta do ICMS e agora a gente se depara com essa situação. Vamos fechar o período e não que eu tenha jogado a toalha, mas assim, eu não tenho mais esperança que haverá mobilização. O líder do governo, meu amigo Delcídio do Amaral, nem fala mais no assunto. Quando me encontra a resolução, Então, portanto, talvez a expectativa do líder, e correto, o trabalho dele, vai ser correr atrás aí, meu caro Gustavo, até o dia 18 de dezembro, para tentar ver como é que é possível ali aprovar a DRU, aprovar não sei o quê, o orçamento, como a gente fez hoje lá ontem, e hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje na Comissão de Infraestrutura, nós aprovamos cada emenda ao orçamento. Emenda das comissões. Então, não sei se eu perdi a esperança nessas emendas, porque assim, eu disse isso, senador Gustavo, ali a Vossa Excelência lá, nós aprovamos um bocado de costela, mas não temos nenhuma espinha dorsal para enfiar essas costelas. Não tem estrutura, não tem eixo, não tem rumo, não tem projeto. Aí o governo vai, no final do ano, nós vamos votar o PPA de 2016, e aí, mais uma vez, eu pergunto, como é que nós vamos resolver o problema? Essa hora, por exemplo, prefeitos e governadores estão com a mão na cabeça, sem saber como é que vão atravessar o dezembro para pagar 13º, e pior, não é só o problema de pagar salário de servidores.
como é que vão fazer para sustentar os serviços de saúde e de educação, de cidadania, que tem que ser mantido no país afora. Portanto, ajuste pode até ser necessário. Agora é fundamental que a gente busque uma saída para retomar esse crescimento, botar a economia para aquecer e a gente buscar soluções imediatas para esse gravíssimo problema que enfrenta a nossa nação brasileira. É isso, meu caro Paulo Paim. Acho que nós vamos concluir o nosso trabalho lá na comissão do Pacto Federativo. Nós estamos chamando reunião para a semana que vem. Não vejo mais nenhum sentido a comissão ultrapassar o mês de novembro, né? E espero na sessão do Congresso de novembro poder confirmar o nosso voto, Paulo Paim, como nós demos em relação a todos os projetos que estavam ali, em relação aos vetos. E, ao mesmo tempo, ver se dessa sessão do Congresso até o dia 18 de dezembro, nos 30 dias, lembrando que 30 dias são 4 semanas, e 4 semanas aqui são, na prática, 8 dias. Terça e quarta, terça e quarta, terça e quarta, terça e quarta. Portanto, muito pouco tempo para o tamanho, né, do desafio que nos espera. E toda vez é assim, a gente empurra, vai empurrando para o final do ano e a gente vai chegando numa situação de impossibilidade de aprovar as coisas. Aí jogamos tudo para a agenda de 2016. Urge mexer nessa estrutura. Do contrário, nós vamos ficar todo ano aqui aprovando o projeto, aí no ano seguinte aprova um projeto para desfazer o que nós aprovamos. Então, portanto, fica nessa ladainha de vai, volta e não sai do lugar. A crise requer de nossa parte uma responsabilidade muito grande. Não pensem aqueles que quanto mais a crise aprofundar, mais o governo é que vai pagar a conta ou os governantes de plantão. Quem continua pagando a conta é o povo. Quem continua pagando a conta é quem está na ponta sofrendo e sofrendo muito. Muito obrigado.